Olá, bem-vindos ao Céu que Te Acontece. Vamos ter aí uma sequência de aspectos muito poderosos formados pelo trânsito de Mercúrio. Nos últimos 10 dias de março, nós vamos ter esses aspectos, são 2 aspectos de Mercúrio formados no céu, e um deles é bastante favorável e o outro é incrivelmente tenso, é bem difícil, bem complicado. O primeiro se refere ao sextil formado por Mercúrio com Urano, e o outro, o segundo, uma quadratura de Mercúrio formada com Marte. A faixa de tempo mais intensa para o sextil de Mercúrio com Urano vai ficar de 20 a 23 de março, sendo que o efeito ainda se prolonga até o finzinho do mês. E a faixa de tempo mais intensa para a quadratura de Mercúrio com Marte vai de 22 a 25 de março, igualmente indo até o fim do mês com intensidade. Nesse presente vídeo, você vai assistir Mercúrio em sextil com Urano. Vamos ter aqui outro vídeo que vai falar sobre a quadratura de Mercúrio com Marte. Essa é braba mesmo, mas primeiro se prepara com esse bom aspecto, essas boas notícias que Mercúrio vai trazer. Depois você se precavém aí. Dá tempo, hein? Esse aspecto de Mercúrio com Urano é essencial e é especial para a cabeça, para descobertas, para ter enormes lampejos de sacações, percepções, novidades, disseminações de ideias, coisas boas que possam ser incrementadas na sociedade, né? Primeiro implementadas, e muita coisa que já existe pode ser incrementada com base nessas novas percepções que são mais disponíveis, né? Elas ficam mais disponíveis à consciência coletiva, à participação pública em vários níveis diferentes. O Mercúrio em sextil com Urano é muito bom para as pessoas idealistas poderem ter um pouco mais de voz e mais ainda para fazerem aderir às suas ideias outras pessoas com mentalidades afins. Todo bom aspecto de Mercúrio com Urano amplifica a voz individual para um nível coletivo, talvez, obviamente, usando algum aparato tecnológico, algum instrumental que possa ampliar ad infinitum essa mensagem que se quer dar. São boas novas, por um lado, em geral são notícias favoráveis, notícias esperáveis, desejáveis, afinal de contas, é um aspecto favorável também, é um aspecto fluente, o sextil, que coincide com um momento em que há uma multiplicação das possibilidades das pessoas trocarem essas ideias e de avançarem em direção a um futuro que até então era apenas cogitado. As últimas notícias, por exemplo, em relação a pousos de novos robôs em Marte, outros aparatos tecnológicos, descobertas, implantação de fibra ótica, o desenvolvimento da pesquisa sobre a transmissão de informações através da luz e ainda mais, a implantação de 5G e coisas do tipo, né? Ou que seja isso ou seja qualquer outra coisa muito avançada, isso pode tomar conta de noticiários, das conversas, isso do ponto de vista mais rasteiro da coisa, mas isso vai muito além. Preciso saber que nós estamos falando de Urano em Touro e de Mercúrio em Peixes, né? Mercúrio vai estar fraquinho ali em Peixes, fraquinho entre aspas, porque ele vai estar em seu signo de exílio, né? Exílio e de queda. Ele está oposto à Virgem, onde ele tem domicílio e exaltação. Mas em Peixes é um Mercúrio muito imaginativo, que vai dar voz aos sonhos, às subjetividades, vai dar voz a quem está secundarizado de alguma forma, vai dar voz à imaginação coletiva. Então é uma união entre Mercúrio, o intelecto, a fala, Peixes, a imaginação, a sensibilidade, a empatia, com Urano, com a alta tecnologia, os grandes movimentos de massa, a revolta contra as coisas retrógradas e as possibilidades de avanços, de quebras com as realidades obsoletas vigentes. Tudo isso em Touro, que vai mexer com a ideia de economia, que vai mexer com a ideia de satisfação dos apetites, isso tanto em termos psicológicos, individuais, subjetivos, e muito mais ainda em termos
objetivos coletivos, em se tratando das relações internacionais, das políticas sociais e econômicas de diversos países. Isso tudo fica espalhado por todo lado, né? É uma tendência da atmosfera mental. Agora, é óbvio, o fato de termos um bom aspecto que pronuncia boas novas não significa que, de repente, os enormes, gigantescos problemas que estamos vivendo por causa de pandemia, crise econômica, polarização política, maluquices em geral, essas coisas que as pessoas resolvem inventar, isso não vai sumir, né? Infelizmente isso não vai sumir, mas você vai ter aquelas pessoas que estão bem intencionadas, que estão trazendo coisas boas, falando dessas coisas boas com oportunidade, com canais mais abertos. Essa é a grande diferença. Então aqui temos uma listinha de possibilidades que inclusive a gente pode e deve aproveitar para potencializar o período e ainda também diminuir as situações potencialmente perigosas e difíceis do trânsito que você vai ver no outro vídeo sobre Marte e em quadratura com Mercúrio, ou vice-versa, Mercúrio em quadratura com Marte. Mercúrio em sextil com Urano, os dois em trânsito, a gente pode ter uma facilitação, até mesmo quando você está atuando individualmente, na descoberta de coisas que estão ocultas. Descobriu que se oculta a seus olhos por alguma questão até social, os tabus, etc., mas também descobriu que se oculta dentro de uma pesquisa científica. Qual é aquela verdade que está por trás daquele dado? Qual é o dado que está faltando para eu fechar o quebra-cabeça e dizer, eureka, né? Onde é que está aquela coisa? A gente tem uma boa possibilidade. E como eu disse, isso não fica preso só naqueles dias entre o dia 20 e o dia 23. Também vai ter isso, vai intensificar ali, mas os últimos 10 dias de março são muito importantes nesse quesito. Eu já falei aqui, mas vale a pena repetir. Ter insights, mas não é só ter o insight. O insight a gente pode ter várias épocas do ano, né? Mas esse ter insights aqui são daqueles que merecem uma anotação, mesmo que pareça uma maluquice impraticável naquele momento. Se você tem uma sensibilidade aguçada às subcorrentes coletivas, às subcorrentes intelectuais, às descobertas em potencial, de repente você leu um livro de ficção científica, de repente você leu um texto acadêmico sobre uma descoberta, sobre possibilidades de física, de química, de outras ciências, inclusive e sobretudo as ciências humanas. Anota porque aquela percepção, aquele lampejo de percepção, ele pode ter desdobramentos inimagináveis ao longo do ano todo. Aquilo ali vira um efeito dominó positivo. E como isso aí é muito bom para ter esses lampejos, esses insights, o que é um insight? É olhar para dentro, né? Uma visão interna. Então, assim, o insight é você descobrir que de repente você já sabia uma coisa e só faltava juntar. Como alguém que está tentando montar um circuito e de repente aquela coisa acende, liga. Ah, como era simples, eu não tinha percebido antes. Então, por causa disso, é um período ótimo para quem pode e deve fazer brainstorming. Você reunir várias pessoas para que elas possam, em torno de um determinado tema, jogar as informações aparentemente de forma aleatória, mas intencional, e jogando as informações. Às vezes saem umas coisas aparentemente estapafúrdias, né? umas maluquices, umas doideiras, mas daquele caldo que parece impraticável, as pessoas vão estabelecendo conexões. É um dos melhores períodos que existem para fazer isso. Você pensa que é bobagem? As maiores soluções entre empresas, entre soluções de organizações políticas ou não políticas, entre pessoas da família e até descobertas que as pessoas fazem para solucionar seus problemas mais comuns, costumam surgir justamente desse tipo de reunião, para poder entrar nesse estado criativo, que aliás é o estado que esse sextil promove, um acesso mais fácil a esse campo de criatividade, né? Ou, assim, até nos quadrinhos existe uma coisa chamada força de aceleração, que é uma ficção, né, do The Flash, a força de aceleração. A gente pode dizer, por analogia, que com um aspecto como esse,
não é o único, mas com um desses, a gente pode entrar numa força de lampejo, numa força criativa, com a diferença que a coisa não fica só restrita ao nome da pessoa, aquilo ali se espalha, se alastra com muita rapidez. Aspecto ótimo também para estudar idiomas, né? Para você aprender mais depressa, está com dificuldade de aprender determinada coisa, se aplica durante esse período que você vai ter ajuda externa, que você vai ter facilidade, vai destravar a língua, vai ter uma série de condições que vão te tirar daquela inércia. Não tem nada disso? Então tenta fazer alguma coisa fora da sua rotina. Te garanto que você vai ficar muito mais inspirado do que estava nos dias anteriores. É outro dia também muito bom para você se reunir com amigos e apoiadores para falar sobre expectativas do futuro. De repente, traçando um plano, ainda meio que na base desse brainstorming, anotando isso como um rascunho, para depois saturnizar a coisa, né? Deixar isso organizadinho, com metas, prazos, etc. Mas nesse momento em que você se reúne para falar sobre seus sonhos e esperanças, você está também contribuindo para o seu bem-estar material, né? Não esquece que o Urano está em Touro, bem-estar material, seu bem-estar subjetivo e criando ali um processo grandemente motivador. É muito bom também para explicar ou apresentar, às vezes até com PowerPoint, projetos que possam servir para benefício de muitos. E se tinha dificuldade de mexer com o computador, esse é um aspecto muito bom para isso, mas não é só. É bom para lidar com softwares novos, ferramentas, apetrechos e todo tipo de sistema que as pessoas rearranjam durante a fase. Quem estiver divulgando descobertas ou processos criativos, às vezes uma coisa que escreveu nesse período, pode ter uma ótima repercussão. Mas aí eu vou terminar com o alerta que eu dei lá no comecinho do vídeo. Você assiste aí depois o vídeo sobre Marte recebendo essa quadratura de Mercúrio, porque é quase concomitante e também preenche ali os últimos 10 dias de março de 2021. Esse aspecto é complicado, é perigoso, você pode usufruir desses bons momentos aqui, desse bom aspecto com Urano, mas tem que contornar as controvérsias, os problemas mais sérios que Mercúrio e Marte podem desencadear. Então fica atento aqui no canal, se inscreve e clica no sininho para receber a notificação, inclusive do vídeo que você vai ver logo logo. Tá? Não esquece de estudar astrologia. Se você acha que vale a pena, entra aí no endereço carlosholanda.com.br. Você vai entrar na escola que vai te orientar com a sua formação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.